14, versículo 5 ao versículo de número 23. Eu vou passar um pouquinho mais rápido nas coisas que eu já disse, para que nós possamos também dar aqui dinamismo a esse momento. Romanos capítulo 14, versículo 5 ao versículo de número 23. Vamos fazer a leitura do texto da palavra do Senhor. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus que de nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Amém. Vamos fazer aqui, meus irmãos, a leitura do versículo 17, todos juntos. E esse é o versículo também que nós vamos ler aqui ao final do momento. Você já pode reservá-lo aí. Vamos ler o versículo 17? Vamos lá? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, diante agora do texto da Tua palavra que foi lido e será exposto, oramos para que o Senhor nos dê discernimento pelo Teu Espírito, para que não só sejamos capazes de interpretá-lo corretamente, mas também de fazer com que este ensino atinja o nosso coração e possa fazer com que o pratiquemos e assim vivamos de maneira que agrade o Senhor. Tudo isso nós te pedimos em nome dele, o nosso Salvador, o teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, permita-me aqui acelerar um pouquinho para que a gente possa passar desse primeiro trecho e aí entrar nesse trecho que vai do 13 em diante. O trecho que vai do 13 em diante até o 23 é o trecho que encerra o capítulo 14, mas não é o trecho que encerra o assunto, tá? Porque qual é o assunto que está em discussão aqui? É o proceder de cada um diante das coisas secundárias que fazem parte da nossa conduta cristã. O apóstolo Paulo está falando aqui e dissertando longamente sobre o que comer, se podemos, se não podemos, e qual é a conduta que nós devemos adotar diante dessas opiniões diferentes que podem surgir no caminho da nossa fé. Eu acredito que nos versículos de 5 a 12, que é justamente o que nós estávamos expondo e fomos precisamente até o versículo 6, que deram um pouquinho mais de, entre aspas, trabalho, porque tinha mais coisa para falar, é justamente Paulo dando o
caminho que nós devemos seguir, mas ele reconhece que esse não é um caminho que vai ser facilmente seguido, porque algumas pessoas ainda não têm a compreensão total daquilo que o evangelho é e se atém a algumas situações que não precisariam tanto assim. É por isso que o apóstolo Paulo está falando sobre essa questão de ser débil na fé, no capítulo 14. Mas quando a gente pega esse débil na fé para conversar, o texto diz no versículo 1 que a gente não pode e não precisa se preocupar em discutir opiniões sobre isso. Então, a abordagem de Paulo não é simplesmente você pegar uma pessoa e fazer com que ela entenda esse aspecto secundário como secundário, mas que você a receba porque ela está fazendo algo que ela crê ser útil e ser algo que ela faz para que ela se santifique. Então, o que Paulo está fazendo aqui, basicamente, meus irmãos, é que em aspectos secundários da fé, como o que comer, e a forma de se vestir e etc e tal, você faça isso de um modo que agrade a Deus e faça para o Senhor. Se você faz para o Senhor, comer e não comer é algo que Deus vai aceitar. Paulo não dá essa liberdade nas questões primárias da fé. Então, por exemplo, santificação é algo fechado na Bíblia, que é algo próprio de todos os filhos de Deus. Nenhum filho de Deus pode escolher ou não ser santo, ou pode ter regras próprias para a santificação. Tudo que não for esse assunto é secundário. Por isso que Paulo está falando aqui sobre comer, e nós sempre lembramos, né? Paulo fala isso porque, na época em que ele vivia, nós não tínhamos os comércios onde você ia lá e comprava sua carne para fazer o almoço. Todo tipo de mantimento nesse sentido era adquirido em lugares nos quais a carne era usada para outros fins, e principalmente fins religiosos, sacrifícios a ídolos e tal. Então algumas pessoas tinham dificuldade em comprar ou adquirir carne que servisse para esse fim. Inclusive, irmãos, eu acredito que a melhor ilustração que nós podemos dar é justamente essa. Ontem, passando ali pela Praça Anchieta, todas as barraquinhas que vão vender aquele tropeiro estão sendo preparadas e tal, e aí você pode aplicar esse ensino exatamente desse jeito. Se você passar por lá e aí você vê o tropeiro lá que você quer comprar, se você acha esse sanduíche gostoso, vai lá e compre, e coma e glorifique a Deus por isso, não há problema nenhum. Mas se você achar que não deve comer, também fique à vontade para fazer isso. Nós não vamos discutir o que é que você vai pôr dentro do seu estômago, tá? Isso aí é problema seu. Mas nós não vamos criar celeumas por causa disso. Agora, o apóstolo Paulo, no 13 em diante, vai falar a respeito de outra conduta que nós devemos adotar, que é justamente quando aquilo que eu faço não desagrada a Deus, mas desagrada ao meu irmão. E haver um posicionamento desse irmão em relação a escândalo ou coisa assim. Como que nós devemos agir nesse sentido? Tá? Então, nós vamos nos voltar primeiro do 5 ao 12 para que a gente possa dar continuidade aqui, e depois a gente vai para o 13 em diante. Irmãos, uma coisa também que eu acho que é importante que se diga novamente, até para que você consiga afirmar isso na sua mente, é que a palavra de Deus é autoridade, tá? Quando a gente fala a respeito de o que você vai comer ou não comer, isso depende de você, nós só estamos falando isso porque esse é o caminho que a palavra de Deus está dando para nós. Se a palavra de Deus tivesse uma regra fechada a respeito do que nós podemos comer e do que nós não podemos comer, você e eu, ninguém teria autoridade para fugir desses padrões. Quando a palavra de Deus abre o caminho, nós abrimos também. Quando a palavra de Deus fecha o caminho, nós fechamos também. E por que eu digo isso? Porque do 13 em diante, Paulo está combatendo uma possível conclusão que as pessoas cheguem lendo ou ouvindo essas coisas que ele está falando, como quem diz assim, então, se é secundário, então eu posso fazer o que eu quiser, e se as pessoas não gostarem, problema delas. Paulo vai mostrar para a gente como que nós devemos lidar com esse tipo de assunto. Como eu estou falando, meus irmãos, tudo isso é questão secundária. É vestimenta, é o que você vai comer, são todas essas coisas que não são essenciais à fé, que não são fruto do Espírito, por assim dizer. Mas a gente usa o fruto do Espírito para a gente solucionar possíveis dilemas que possam surgir a partir daí. Tá bom? Então eu vou fazer assim, irmãos, eu vou indo. E se você quiser falar alguma coisa, tirar uma dúvida, colocar alguma opinião, fique à vontade para me pausar aqui e falar, tá bom? Se caso ninguém queira falar,
até porque o dia hoje está bem favorável para você ficar bem quietinho, quentinho nessa cadeira aí. Então, se eu perceber que os irmãos estão já nos braços do Morfeu, como diria minha avó, a gente para o estudo, dá uns gritos, levanta e faz alguma coisa, tá bom? E não se preocupe, porque você não vai aparecer na internet pulando e fazendo essas coisas. A câmera está só aqui na frente, mas se necessário a gente mostra para todo mundo o que nós fazemos na escola dominical, além de estudar a Bíblia, tá? Vamos lá então. O que nós temos para dizer em relação a esse tipo de assunto? Primeiro, como nós já falamos aqui por 2 semanas seguidas, mas é importante nós lembrarmos, Paulo não dá a permissão para que você não tenha posicionamento. Paulo não permite que você seja uma pessoa, entre aspas, neutra quanto ao que você vai pensar a respeito de qualquer assunto. Paulo não deixa que você trate nem mesmo as coisas secundárias como algo que está a cargo da sua própria consciência. Como é que nós dizemos isso? Olha o que diz o versículo 5 e o versículo 6. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Paulo está dizendo aqui que para algumas pessoas a luz e as trevas são a mesma coisa. Ou os contextos diários onde nós vivemos não mudam, nós vivemos exatamente a mesma coisa, não existe essa diferença, ou se existe é muito pouca entre o que é bom e o que não é. E o apóstolo Paulo não dá nenhum tipo de autorização para que nós vivamos assim. Nós temos que saber julgar criticamente aquilo que nós recebemos ou aquilo que nós vivemos. Paulo deixa isso claro com o final do versículo 5, olha aqui: cada um tenha opinião, veja, bem definida em sua própria mente. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que você deve elaborar mentalmente todas as suas afirmações de fé. Você não pode simplesmente ter a fé como uma herança, como algo recebido, ou como um direcionamento que o seu líder, os seus pastores, os seus presbíteros fazem. Você precisa ter bem claro na sua mente por que você faz ou não faz alguma coisa. Você nunca vai se justificar para uma pessoa em relação a condutas que você vai adotar, dizendo algo do tipo: não, mas é o que eu aprendi na minha igreja. Não faça isso, porque o apóstolo Paulo nos diz no versículo 5, cada um, e isso aqui é uma referência óbvia a todas as pessoas individualmente, né? Não tem ninguém que está de fora desse cada um, tenha opinião bem definida. E essa questão de ser bem definido é justamente o seguinte: você precisa ser capaz de se justificar. Quando você optar por não fazer, você precisa ter em mente por quê. Quando você optar por fazer, você precisa ter bem claro na sua mente por quê. Então não é uma questão de você se justificar dizendo assim, por exemplo: ah, eu vou mesmo, o que tem? Não tem o que tem. Você precisa dizer o porquê que você está indo. E essas regras, meus irmãos, precisam estar bem expressas na palavra de Deus, tá? Então você não pode, de forma nenhuma, nem em questões primárias, nem em questões secundárias, se justificar fugindo da discussão, como quem diz: ah, isso aí não é importante, isso daí é coisa que cada um decide. Não. Cada um tem opinião bem definida. E aí o apóstolo Paulo termina, né? Em sua própria mente. Meus irmãos, tem um pastor que é um amigo bem próximo, e ele costuma dizer assim: o cristão tem que ser inteligente. E ele falou isso na igreja dele, porque uma vez ele falou que o cristão não pode ser burro, e daí alguns irmãos da igreja dele ficaram ofendidos, daí ele mudou, né? O cristão tem que ser inteligente. E o que ele quer dizer com isso lá, quando ele pregou para a igreja dele? É que o cristão não pode ser simplesmente uma massa de manobra de líderes maiores, no sentido de que você só vai repetir aquilo que você ouve das pessoas sem qualquer filtro. Você precisa ter capacidade de discernir aquilo que é bíblico e aquilo que não é bíblico a partir do que você ouve. E você precisa ser capaz disso. Aí eu pergunto para você: como nós seremos capazes de de discernirmos as verdades e as mentiras que nos contam a partir da Bíblia? Quando você abre um texto bíblico e você ouve uma explicação sobre o texto, como é que você vai saber se essa explicação está certa ou está errada? Como é que você vai saber? Porque, irmão, sabe o que algumas pessoas fazem? É mais ou menos assim: o pastor estudou, né? Então ele deve saber do que ele está falando. Então, se ele falou, está falado, é isso, beleza. Ou então:
eu não sei se eu acredito nele, não. Eu não sei se é bem assim. O que tem de errado nessas duas condutas? Primeiro, se você acha que uma pessoa falando na frente, por si só porque ela está aqui e você está aí, ela é autoridade por isso, não é. E, por outro lado, você também não pode ter um pensamento tão cético a ponto de você achar que só existe mentira. Porque a pessoa cética, que duvida da veracidade das coisas que ela ouve, é simplesmente uma pessoa que é do contra. Então ela faz assim, ela não acredita em nada, mas ela também não sabe onde está a verdade. Então a pessoa chega e fala assim, não, isso daí não tem procedência, isso daí eu não aceito. Isso aí é mentira. Mas onde que está a verdade? Não sei, mas aí não está. Então, nenhuma dessas duas condutas, meus irmãos, é fazer aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus nos diz assim, cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Você precisa ser capaz de saber por quê, e você precisa aprender a desenvolver a sua fé a tal modo que todo tipo de coisa que você faz tem uma justificativa. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque mais para frente, precisamente no versículo de número 23, o apóstolo Paulo, a gente vai chegar lá ainda hoje, se Deus nos der graça, mas o apóstolo Paulo vai nos dizer assim, aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Essa é uma das frases que eu mais ouvia quando eu era adolescente, e eu espero hoje poder dar uma definição para você do que significa isso. Tudo que não provém de fé é pecado. Mas o fato de Paulo ter usado a palavra pecado aqui, deixa claro que ele está falando de uma conduta que não é opcional. Então, você precisa ter aquilo que você crê muito claro na sua mente. Por quê? Porque se você não tem um critério objetivo para fazer as coisas, que é a palavra de Deus, você olhar aqui e você falar, a palavra de Deus diz que sim, então sim, a palavra de Deus diz que não, então não. Quem é que vai ser o seu critério para você definir as coisas? Você mesmo. E quando você não está claro do que você precisa fazer, se é certo ou se está errado, então você estará sempre errado, é o que diz o apóstolo Paulo. Quando você não sabe justificar uma conduta, então você está sempre errado. Quando você age e não sabe por que age, isso é errado, isso é pecado. Ok? Mas a gente vai chegar lá, e quando chegarmos, eu prefiro deixar para lá, para que a gente possa discutir isso mais. E aí o versículo 6, meus irmãos, através das argumentações de afirmar e negar, que o apóstolo Paulo faz aqui, ele deixa claro que essa questão da opinião também não é opcional. Por quê? Porque vejam, eu vou pegar da metade para frente do versículo para você entender. O versículo 6 diz assim, quem come para o Senhor come porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então se a pessoa resolveu comer, ela está fazendo isso para Deus. Se a pessoa resolveu não comer, ela está fazendo isso para Deus. Então aqui você pode comer ou não comer, mas se você estiver fazendo isso como uma expressão da sua tentativa de ser santo para Deus. Agora, veja o que Paulo diz no comecinho. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor, o faz. Você percebeu que ele não disse, e quem não distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Ele não disse isso. Paulo fala de distinguir. Ele fala de comer e não comer, para o Senhor, mas ele fala de distinguir e não fala de não distinguir. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que no quesito opinião, você precisa definir. Então também não vai adiantar você sair daqui e falar, eu vou lá comer meu tropeiro, sim, o que é que tem? Gente, a Bíblia não te ensina a argumentar com o que tem. A Bíblia não te ensina a argumentar com, qual que é o problema? A Bíblia não te ensina a viver assim. A Bíblia te ensina a ter opinião. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós temos que ter opinião. E nós temos que submeter a nossa opinião ao crivo da palavra de Deus. Durante as duas últimas aulas foi isso que nós falamos, tá, irmãos? Então, daqui para frente, eu quero avançar com essa ideia na cabeça. Até aqui alguma dúvida, alguma colocação, alguma coisa que os irmãos queiram falar? Sim? Não? Não? Então vamos seguir. Do versículo 7 em diante agora. Por que o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter opinião sobre as coisas? Primeiro, o apóstolo Paulo está nos dizendo que, versículo 7, nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. O que isso quer dizer?
quer dizer que você e qualquer ser humano que existe nessa terra está debaixo de uma autoridade maior, que é o Senhor. Ele nos deixou aqui a palavra, não só para que você, como nós ouvimos agora pela manhã, possa obter vida, possa obter luz, mas porque Ele deixou essa revelação para o ser humano, a fim de que o ser humano entenda o seu caráter e aprenda a viver como esse caráter é manifesto na Bíblia. Nenhum de nós é neutro diante de Deus, irmãos. Se não existisse Deus, você poderia ser o que você quisesse, que não teria problema algum. Mas já que existe um Deus, então nós não podemos fingir que esse Deus não existe, sendo neutros na nossa atividade. Paulo diz que nós devemos ter opinião porque existe uma autoridade acima de nós. E essa atividade e essa autoridade é o Senhor. Viver ou morrer é sempre algo feito para o Senhor. Então nós não podemos simplesmente viver ou morrer. Existe uma autoridade. E essa autoridade tem que ser obedecida. Aí o versículo 8, Paulo reafirma a mesma coisa. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, diz o texto, somos do Senhor. E aí ele vai usar o argumento de Cristo no versículo 9. Ele vai falar, foi precisamente para esse fim. Qual fim? O fim de ter a pertença, né, ter a posse de todas as coisas, que Cristo morreu e ressurgir para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Então, o que Deus está nos revelando pela sua palavra, meus irmãos, funciona da seguinte forma. Por quem Cristo morreu? Vamos construir esse raciocínio lógico. Cristo morreu por todas as pessoas indistintamente? Sim ou não? Não. Certo? Mas as pessoas pelas quais Cristo não morreu e que não serão salvas, deixam de pertencer a Ele por causa disso? Sabe por que eu estou falando essas coisas, meus irmãos? Porque o mundo daquela época era um mundo extremamente religioso. E o fato de ser um mundo religioso implicava no seguinte, cada povo tinha a sua expressão de religião, cada povo tinha a sua ideia de Deus, cada povo tinha a sua conduta ética baseada naquilo que os deuses afirmavam, e era por isso que existiam guerras. Porque quando um povo ganhava uma guerra, isso naquela cultura idealizaria o seguinte, o meu Deus é mais forte do que o seu. E é exatamente por isso que nas guerras que Israel travava, às vezes Israel perdia. Não é porque o outro Deus era mais poderoso do que o Deus de Israel, mas porque o Deus de Israel entregava o povo dele nas mãos dos inimigos para discipliná-los, para que eles pudessem voltar para casa, para que eles pudessem se arrepender, e assim que as coisas funcionavam. E a forma que isso se aplica para nós aqui, meus irmãos, tem a ver com o seguinte, nós não estamos falando de um padrão que apenas alguns são obrigados a seguir. Nós não estamos falando que o fato de nem todos serem salvos faz com que Deus não tenha nenhuma ingerência nas coisas e nas pessoas que não estão nele. Ele é dono de todo o universo. A realidade da soberania de Deus é algo que abrange tudo que Ele criou e todas as pessoas. Então, nós aprendemos que quando Cristo morreu e ressurgiu, Ele fez isso para consumar a obra de salvação, mas Ele também fez isso para reinar. Ele também fez isso para ser o juiz de toda a terra. Quer ver um exemplo de como isso funciona? Abra sua Bíblia, por favor, lá em João, capítulo de número 3. Jesus estará mostrando para a gente como que isso funciona. João capítulo 3 nos diz nos versículos 18 e 19. Eu vou ler e eu vou pedir para você ir caprichando nas ênfases aí junto comigo, tá? João 3, capítulo 3, todo mundo conhece João 3,16, né? Mas João 3,16, meus irmãos, é justamente o começo, né? Jesus vai falar mais coisas além do 3,16. E dentre as coisas que ele vai falar, está aqui no versículo 18 e no versículo 19 o seguinte. O texto nos diz, quem nele crê, não é julgado. O que não crê, o que diz o texto? Já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Percebeu? E como assim julgado? O próprio Jesus vai explicar no 19. O julgamento é este. Qual é? Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Percebeu o que o texto disse?
O texto nos está afirmando, entre outras coisas, que o sacrifício de Cristo, meus irmãos, é a forma pela qual Deus julga o mundo. Existem as pessoas que creem que Ele é a luz e que eles estão nas trevas, e existem as pessoas que não creem. Por isso elas já se posicionaram, elas estão nas trevas. Uma pessoa que rejeita Cristo não é uma pessoa ignorante que rejeita Cristo porque nunca ouviu falar dele. É porque ela está nas trevas e Cristo é a luz. E só para você ter uma ideia de como isso funciona, é algo que é sempre importante da gente falar. Quando as coisas estão escuras lá na sua casa e você acende a luz, o que acontece? Se você pagou a conta de luz, né? Você vai acender a luz e vai acontecer o quê? Vai alumiar, como diz a turma, né? E se alumiou, ou seja, se clareou, o que aconteceu com as trevas? Não tem. Trevas e luz não convivem no mesmo espaço, percebe? Quando está aceso, está claro. Quando está, ou melhor, não está aceso, o que acontece? Está escuro. E no escuro, nós temos visão boa? A não ser que você seja um gato, no sentido de ser né, de ser um animal mesmo, não um gato no sentido de ser bonito, né? Você não vai conseguir lidar bem com as coisas no escuro. E é exatamente isso que o texto está falando. Você acendeu a luz, o que as trevas fazem? Sai correndo. Agora, se você for o tipo de gente que gosta das trevas, que se acostumou a viver no escurinho, quando acender a luz sobre você, o que você vai fazer? Até o sonzinho aí da ideia que surgiu. Você não vai se acostumar com aquilo. Você está com os seus olhos ali, aí acende-se uma luz sobre você, aquela luz mexe com os seus olhos. Você não consegue, você não gosta, você se incomoda com isso. E o Senhor Jesus usa essa analogia para dizer exatamente o que Ele faz com os homens. Nós estamos aqui vivendo no escuro. Daí chega Jesus e acende uma luz na nossa cabeça. E essa luz mostra o que tem dentro. Algumas pessoas vão dizer, de fato, só tem coisa ruim aqui dentro, nós temos que fazer alguma coisa. Outras vão dizer, não tem nada errado aqui. Eu não quero que você fique mostrando as minhas coisas por aí, então não quero saber dessa luz. Vejam, irmãos, quem está nas trevas já foi julgado porque já se posicionou, porque não gosta da luz. E é isso que o apóstolo Paulo está afirmando para nós em Romanos 14. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Se a pessoa morreu em Cristo ou morreu não estando em Cristo, Ele é Senhor do mesmo jeito, porque o seu sacrifício mostrou de que lado essa pessoa está. Então não existe neutralidade nesse ponto. Você pode ser uma pessoa que resiste bravamente à palavra de Deus no seu coração. Mas percebeu? Você está resistindo. Não é que você ouve a palavra de Deus e acha qualquer coisa errada nela e acha que ela é ilógica. Não, você simplesmente recusa o seu próprio coração de admitir as coisas que ela fala. Então você já se posicionou. Então não é que não existe, é que você preferiu não crer. Esse é o julgamento. E esse é o fim pelo qual Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de vivos como de mortos. Por essa causa, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai terminar dizendo assim, versículo 10. Tu, porém, agora já estou em Romanos de novo, né? Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. A ideia aqui, meus irmãos, é que nós temos que nos preocupar com o que está acontecendo na igreja, entre os nossos irmãos, através da conduta que nós adotamos na nossa vida. Nós temos que nos preocupar com as implicações do nosso comportamento, mesmo em coisas secundárias, na igreja de Cristo. Porque quando nós vivemos de modo a não se preocupar com isso, nós estamos ignorando que existe uma autoridade acima de nós, diante da qual nós vamos nos apresentar um dia. Todos, diz o texto, vamos comparecer perante o tribunal de Deus. E aí o apóstolo Paulo, para corroborar isso, cita Isaías 45, 23. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a
Deus. É só você lembrar o seguinte, nem todos creem em Deus, mas a Bíblia diz que todos vão se dobrar diante dele e vão reconhecê-lo como Deus. O que isso prova? Que não existe neutralidade. Ora, existem pessoas, por exemplo, que creem no Deus que Maomé, o profeta do islamismo, pregou, esse Deus se chama Alá. Quando Jesus Cristo voltar, nenhum muçulmano vai olhar e vai falar assim, é Maomé. Não. O texto diz que todo mundo vai se dobrar diante do Senhor e toda língua dará louvores a Deus, perceba. Então, não existe neutralidade. A forma que nós observamos a nossa vida religiosa é um posicionamento quanto ao Senhor. Ou você reconheceu ou você não reconheceu. E o texto de Deuteronômio, meus irmãos, de Isaías 45, 23, eu queria ler ele lá também, lá no contexto dele, só para você ver por que Paulo o cita. Então, volte agora para Isaías, por favor, 45, e o texto que ele cita aqui em Romanos é o 23, né? Mas eu acredito que dá para a gente falar mais coisas acerca desse versículo. E a partir do 19 aqui. Então, vamos ver aqui o que o texto diz. Isaías 45, o 23 é o que Paulo está citando em Romanos 14, 11, tá? Mas o contexto dele, irmãos, é bem assim, ó. Vamos lá? Isaías 45, 19 e 25. Amém? Ou misericórdia? Ok, então vamos lá. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu. Deus justo e salvador não há, além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aí é a citação do versículo que Paulo cita, né? Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força, até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Pois bem, meus irmãos, o que Deus está fazendo nesses versículos? Vamos tentar pensar um pouquinho sobre isso? O que Deus está fazendo aqui? Deus está se apresentando, mas Ele está se apresentando em quais termos? Ele está se descrevendo de que forma aqui? Vamos pensar um pouquinho? O que Deus disse de si mesmo aqui nesses versículos? Você conseguiu reparar alguma coisa? Assim que chamou a atenção? Sim. A primeira coisa que ele afirma é que ele é único, né? Mas aí eu pergunto para você e para o texto. Se Deus é o único Deus, como é que as pessoas inventam outros? Se Deus é o único Deus existente, então por que as pessoas inventam outros? Existe, acho que eu não vou lembrar exatamente, mas acho que Pedro fala da necessidade da gente de adorar. E as pedras, inclusive as pedras, algo assim. Eu não estou lembrando exatamente o versículo. Então, se eu não conheço, eu tenho que criar algo, seria isso? Sim. Se eu não conheço o Deus verdadeiro, a minha alma anseia por algo para que eu adore. Então, eu não conheço a Deus, eu vou adorar o sol, eu vou adorar, sei lá, Sim, e eu também acho que a idolatria é uma coisa interessante na Bíblia,
Porque eu aprendi isso recentemente estudando um autor que falou muito sobre isso. A idolatria é muito mais falada na Bíblia do que o ateísmo. Você sabia? A Bíblia fala muito mais em idolatria do que em ateísmo, porque ateísmo não existe. Ateísmo é a conduta da pessoa que não adora a Deus, e quando ela não adora a Deus, não é que ela não adora, ela adora qualquer outra coisa. E o centro dessa idolatria, meus irmãos, não é, por exemplo, quando uma pessoa, só você pensar assim, quando uma pessoa constrói um ídolo lá, de madeira, de plástico hoje em dia, né, de metal, o que essa pessoa está projetando naquele ídolo? Pensa um pouquinho. Quando as pessoas que dizem não ter religião, ou dizem que tem, mas elas antes de sair de casa levantam e colocam o pé direito no chão, ou dão 3 batidinhas com a madeira, e tem todo tipo de ritual do tipo não passar debaixo da escada, ter medo do gato preto, e fugir das encruzilhadas. O que essas pessoas estão projetando com essas atitudes? Quando uma pessoa constrói um ídolo, o que está debaixo? O que está por trás? O que está no meio da idolatria? Meus irmãos, a forma pela qual Deus se apresenta nesse texto vai nos dizer exatamente qual que é a jogada aqui. Primeira coisa, Deus está dizendo no versículo 19 que a revelação dele não é segredo. E sabe por que ele diz isso? Porque todo tipo de palavra de Deus ao longo da história é amplamente proclamada. E ainda que não fosse, o fato de o homem estar procurando alguma coisa o tempo todo para prestar culto atesta a veracidade daquilo que Deus disse. Segunda coisa, versículo 20. O versículo 20 nos fala sobre a conduta das pessoas que carregam ídolos. E o texto fala assim, nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Ou seja, Deus aqui está se apresentando não como o único Deus existente, mas como o único Deus que pode salvar. E essa é a situação que faz com que uma pessoa busque amparo em ídolos, sejam eles de madeira, de metal, ou seja você mesmo seu próprio ídolo. Do que é que você está fugindo? O que é que você está buscando? Uma forma de redenção. Ou seja, você está procurando alguma coisa que dê justificação às obras que você faz. Você está procurando alguma coisa que carimbe a sua conduta e diga, esse cara está certo. E é por isso que a idolatria é uma coisa condenável na Bíblia, porque tudo que Deus reprova, os ídolos aprovam. Eu vou dar um exemplo para você. Um dos deuses mais famosos do Antigo Testamento é o deus Baal. E o deus Baal, para as culturas que o reverenciavam, era o deus da fertilidade. Como é que o culto a Baal era então? Só você pensar. O que se precisava fazer para agradar a Baal? Ora, Deus da fertilidade, logo, os cultos eram grandes orgias. E aí o que você unia na idolatria? Você unia o ato religioso, a liberação e a busca de um prazer que você tem e que a lei de Deus manda que você sacie do jeito certo. Então, o que a idolatria era? A busca de uma ratificação de conduta. Por que você faz essas coisas? Não, porque eu estou adorando o meu Deus. Mas na verdade, o que você está fazendo? Você está fazendo aquilo que o seu coração está liberando você para fazer. Você está liberando vontade, você está liberando desejo. É por isso que a palavra de Deus condena, meus irmãos, a idolatria. Porque o ídolo é um jeito de você fazer exatamente o contrário daquilo que Deus ordena na palavra. E é por isso que o texto fala assim, nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Por que essas pessoas nada sabem? A ideia não é que elas são ignorantes, mas é que elas estão agindo em vão. E irmãos, a idolatria, segundo o texto, vai ser entregue pelo próprio Deus, porque até mesmo aqueles que adoram os ídolos vão se dobrar diante do Deus verdadeiro. É o que a palavra garante. E por que eles vão fazer isso? Porque eles sabem.
Porque Romanos disserta longamente sobre isso. A idolatria é uma forma de você suprimir o conhecimento de Deus e se entregar a alguma coisa que faça com que a sua natureza pecaminosa seja o tempo todo projetada como o que vai nortear suas ações. Então, enquanto a palavra de Deus ensina, por exemplo, a negar a si mesmo, o que os ídolos modernos ensinam? Qual que é o contrário de negar a si mesmo? Faça o que você quiser. Essa é a jogada da idolatria. Você pode perceber a quem você serve através desse tipo de justificativa de conduta. E o que o texto está afirmando para nós? Que Deus está deixando claro para Israel. Não existe outro Deus. Não existe outra forma de salvação. Então, busque outra explicação para a sua conduta. O que Paulo faz então? Paulo usa um versículo desse contexto para nos afirmar que nas coisas que nós fazemos, nós precisamos de uma justificativa que venha da palavra de Deus. Do contrário, o que você está fazendo? Você está se escondendo atrás da idolatria, mas vivendo uma conduta irresponsável de eu faço aquilo que eu quero. Então Paulo está usando esse versículo para nos dizer o seguinte: no reino de Deus não existe eu faço o que eu quero. No reino de Deus não existe eu faço o que eu quiser. No reino de Deus não existe ninguém manda em mim. Ninguém pode ditar o padrão do meu comportamento. Não existe isso no reino de Deus. Porque o próprio Deus disse: diante de mim se dobrará todo joelho. Então eu não posso viver uma vida que nega essa verdade através da minha conduta. Então o que o apóstolo Paulo está afirmando para nós, meus irmãos, é que sim, existem aspectos secundários da fé. Sim, nós não vamos concordar em todos os aspectos secundários da fé. Mas tem uma coisa que você precisa lembrar. Se você assume uma postura, mesmo que seja em termos secundários como comer, cuja motivação seja, eu faço o que eu quiser, você está indo no caminho contrário do Evangelho. Totalmente contrário. Então aqui, eu preciso parar e me perguntar: as coisas que eu escolho para comer, as coisas que eu escolho para vestir, as coisas que eu escolho para fazer, refletem o quê? Para a palavra de Deus, refletem exatamente o que eu penso sobre mim. Se eu não estou agindo de forma a reconhecer a autoridade de Deus, eu estou dizendo: a autoridade sou eu. E se sou eu, então eu faço aquilo que está na minha cabeça. Eu me visto assim porque eu quero. Eu faço isso porque eu quero. Eu como aquilo porque eu quero. Eu não como aquilo porque eu quero. E você precisa de uma coisa melhor que isso, porque você vai se dobrar diante do Senhor. Você já imaginou você chegando lá para o Deus do céu, no dia do julgamento? E aí o Deus do céu, eu não sei exatamente como ele vai fazer isso, mas usando a tecnologia moderna. É porque não inventaram uma coisa melhor que essa ainda. Imagina se Deus abrir um data show celestial assim, e Deus mostrar exatamente você e eu agindo sob uma determinada maneira. E aí Deus pergunta para mim e para você assim: você estava pensando em quê naquela hora? Aí você e eu vamos ter uma resposta só: eu estava fazendo aquilo porque eu achava que era o que eu queria. É porque eu queria fazer aquilo. E aí o Deus do céu, todo-poderoso, sentado no trono, vai olhar para mim, vai olhar para você, e vai fazer o que com a gente? Meus irmãos, sabe qual é a postura de Deus com pessoas que pensam assim? Eu já preguei sobre esse texto no domingo à noite, mas eu queria que você lembrasse do que Deus pensa de pessoas assim. Salmo 2, versículo 4. O que diz lá? Esse eu não vou ler. Esse eu quero que você leia com as suas palavras, porque é o tipo da coisa que às vezes a gente pensa: nossa, mas a Bíblia fala isso? Fala. E eu quero que você veja que ela fala. Então eu queria que alguém com uma voz bem forte nessa manhã nos leia Salmo 2,4. Está vendo só? O que a dona Isaura disse? O que a palavra de Deus diz sobre isso é que quando Deus percebe que todos os seres humanos estão agindo conforme as suas próprias vontades, porque eles estão se recusando a se submeter à autoridade de Deus, o que é que Deus está fazendo disso? Está dando risada. E o texto ainda diz no final: o Senhor está zombando deles.
Tá vendo só? Então, Deus está tirando sarro dos homens que tentam se achar pequenos deuses. Então não seja você o primeiro, tá? E nem o último. Porque isso não vai dar certo. E é o que o apóstolo Paulo está nos lembrando aqui. Isso eu falo para encerrar essa parte. Nesses minutos finais eu vou tentar falar sobre os versículos de 13 a 22 agora. Alguma pergunta, alguma consideração, meus irmãos? Pois não. De si mesmo a Deus. E quem foi que escreveu essas coisas? Foi justamente o homem, né? Que é tido como o homem mais sábio da Bíblia. Mas como é que o homem mais sábio da Bíblia terminou seus dias? Vocês se lembram, né? Com 1000 mulheres idólatras, 1000 deuses diferentes, 1000 templos diferentes. O que é que Salomão aprendeu com isso? Olha, o resumo da vida é o seguinte: você tem que temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque Deus vai pedir conta. Deus vai cobrar. É o que a gente fala assim, de Deus vai cobrar. E olha, irmãos, eu tenho para mim que Deus cobra mesmo. Mas Ele não cobra só na eternidade. Ele cobra aqui também. E a maneira de Deus cobrar aqui é justamente todas essas coisas que às vezes a gente passa e a gente vê Deus frustrando os nossos projetos um a um. E Deus faz isso porque essa é a maneira dele de zombar. Eu e você temos os nossos ideais, mas a gente pensa que os nossos ideais podem ser cumpridos e têm que ser cumpridos, não importa o quê. Nós estamos sempre esforçados para cumprir os nossos sonhos e os nossos ideais. E se os nossos ideais têm o objetivo de mostrar para o mundo e mostrar para Deus que nós estamos fazendo isso porque nós estamos desafiando a autoridade de Deus, Deus faz assim e dá risada da nossa cara. Então, é exatamente isso que eu gostaria que você lembrasse. Nós não temos autoridade para fazer o que nós queremos fazer. E por trás da idolatria, e por trás dessa conduta de eu faço o que eu quero, existe um desafio consciente à autoridade de Deus. Tá? Não existe neutralidade nesse ponto. Pode ser que a pessoa nunca tenha visto uma igreja, nunca tenha lido a Bíblia, mas uma coisa ela sabe: tem alguém maior que ela nesse mundo. E a maneira de desafiar a autoridade desse Deus é assim: eu faço o que eu quero. É por isso que os salmos têm algumas descrições muito interessantes sobre o homem. Por exemplo, você vai ler um determinado salmo lá, e lembrando, meus irmãos, os salmos eram músicas cantadas no templo, né? Poesias recitadas no templo, na hora de culto, na hora do culto no tabernáculo. Você já imaginou você cantando uma música que fala assim: que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Em outro salmo você vai ler lá: tu conheces a nossa estrutura e sabes que somos pó. Mas nós estamos aqui, o pó com mania de grandeza, né? A gente acha que a gente pode, que o pó pode dominar o mundo e que o pó... Gente, pó é uma coisa mais fácil do mundo. Pó tem algumas coisas que irritam, no meu caso, né? Pó ataca a minha rinite. Mas como é que você limpa pó? É fácil, não é? Você tirar pó da sua casa? É tranquilo. Para Deus, meus irmãos, é a mesma coisa. É pegar a vassourinha lá e tirar e ia passar o paninho. Por isso, pó é uma coisa insignificante. É um probleminha desse tamanho, assim, microscópico. É assim que Deus nos enxerga. E nós aqui nos achando os reis, né, da cocada. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Bom, mais alguma coisa, irmãos? Mais alguma coisa?
Então, vamos agora para essa parte final, do 13 ao 22. O que o apóstolo Paulo, então, vai nos recomendar se nós entendemos essas questões? Então, eu vou fazer um pequeno recap aqui com vocês. Primeira coisa, Paulo diz e reconhece que existem questões secundárias na fé, que podem haver opiniões diferentes. Segunda coisa que Paulo reconhece, que nós não temos autoridade para viver como nós queremos, ainda que em questões secundárias, tá? O que nós precisamos é de uma opinião bem definida biblicamente para justificar a nossa conduta. E agora o apóstolo Paulo vai aplicar esses princípios dizendo o seguinte: como é que eu vou viver com os meus irmãos, com aqueles que Cristo morreu também por... Como que nós vamos conviver em situações assim? Diz o versículo 13 em diante: nós não devemos julgar mais uns aos outros, pelo contrário, nós devemos tomar o propósito. E olha só como é que o apóstolo Paulo fala nessas questões. Nós devemos tomar o propósito. Nós devemos fazer as coisas intencionalmente, visando o quê? O que o apóstolo Paulo vai dizer no 13? Não colocar tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Ou seja, você vai provar que você se submete à autoridade do único Deus existente, o único que pode salvar, dizendo o seguinte: eu não vou escandalizar o meu irmão. E repare que o apóstolo Paulo, meus irmãos, está falando aqui de coisas muito específicas, tá? Porque quem se escandaliza é o irmão. E o irmão é aquele que tem o mesmo pai que você, certo? Então, nós não estamos falando aqui de um escândalo no sentido assim, generalizado, não importa a pessoa. Nós estamos falando de um escândalo entre irmãos, entre pessoas de fé, entre pessoas que creem, entre os seus companheiros de jornada. Nós estamos pensando nesse espaço aqui, ó. Nós devemos ter o propósito de não escandalizar os nossos irmãos. Propósito, tá? E aí o apóstolo Paulo, nos versículos de 14 até o versículo de número 17, vai falar o seguinte: Paulo entende, e eu vou tentar fazer um resumo aqui, até por causa do nosso tempo, mas Paulo entende, e ele diz isso no versículo 14, né? Eu sei e estou persuadido. Ou seja, Paulo está convencido, meus irmãos, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. O que Paulo está dizendo? Ele sabe que tudo que Deus faz é bom. Todas as comidas que existem são boas, porque todas elas advêm de matérias-primas que Deus criou. Paulo sabe disso. Mas para algumas pessoas, aquela comida é impura por causa de N razões. Por causa de todo esse contexto cultural, religioso. Você tem aí muitas coisas envolvendo uma opinião dessa. E Paulo sabe que não é impuro, mas algumas pessoas consideram. Então, digamos que você seja uma pessoa que pense exatamente como Paulo. E veja, Paulo se posicionou. Então, para Paulo, poderia comer, se você quisesse. Ele comeria. Mas veja o que Paulo conclui. Eu acho e estou persuadido no Senhor que não tem problema comer. Mas tem um irmão meu que acha que não pode porque é impuro. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou olhar para o meu irmão e falar assim, ó, se você pensa que é impuro, o problema é seu. É isso que eu vou fazer? O que o apóstolo Paulo diz? Versículo 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, o que diz o texto? Já não andas segundo o amor fraternal. Ou seja, em outras palavras, se você age desse jeito, você está amando o seu irmão? Sim ou não? Não. E olha, meus irmãos, como isso é lógico. Pegue todos os mandamentos da lei de Deus e os resume em 2. Quais são os mandamentos que você tem? Primeiro, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento e ama o próximo. Está vendo? Então não adianta você dizer, como João nos coloca na sua primeira carta, aquele que diz eu amo a Deus e odeio o irmão é... O que essa pessoa é? É mentirosa. E nele não reside o amor de Deus. Então é isso. Se você se submete à autoridade do único Deus existente, do único Deus que pode salvar, como é que você vai provar essa submissão? Você não pode entristecer ou causar escândalo a um irmão seu.
Excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu acho chato você ir lá comer o tropeiro, porque eu vou dar um exemplo contrário. Esses dias teve aqui na Piedade e eu fui comprando um negócio na pamonha. E eu comprei. É um marketing negativo. Ó, gente, não vá porque é ruim, hein? Eu tive a minha vizinha que é muito católica, tudo, eu falei assim, ó, eu sei que você é dessa igreja aí, mas eu não gostei do negócio, não. Então ela falou assim, mas você é crente e come? E daí eu citei o Salmo 24, né, que fala que do Senhor é tudo. Eu falei, viu, Deus criou tudo, eu posso comer de tudo. Ela falou, nossa, mas tem uma amiga minha que é presbiteriana que não come. Opa! Assim, ela, mas eu sou lá da comunidade adventista. Eu falei, não, mas tá bom. Eu já fiz também. O negócio do milho é bom. Mas aí eu falei assim, mas eu falei pra ela, quando essa sua amiga falar, fala pra ela que primeiro foi Deus que criou frango, milho, que seria um negócio assim, entendeu? E eu não tô ligando no que vem depois. Tô ligando que é do Senhor e a terra e toda a sua plenitude. E daí até a gente comentar, ela também falou que ela Tá bom. Olha, Regiane, eu queria muito poder te responder, mas é que as classes já estão chegando, então vai ficar para a semana que vem. Não, tô brincando. Não, eu vou falar agora mesmo. É claro, meus irmãos, que nós temos que reconhecer aqui a situação que foi colocada. Eu não posso saber o que os meus irmãos estão pensando da minha vida. Não tem como eu saber. Mas, ao mesmo tempo, se não tem como eu saber no sentido de bola de cristal, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer em relação a isso? O que vocês acham? Vamos pensar assim, no problema de forma prática. Eu não sei o que vocês pensam, então como é que eu posso saber? Vou usar a dona Circe como exemplo, já que a senhora usou. A senhora se escandaliza com essas coisas, dona Circe? Não? O que eu acabei de fazer? O que eu acabei de fazer? Eu perguntei. É claro, aqui é uma aula de escola dominical, a gente tem esse momento de poder falar sobre as coisas e tudo, mas aí você vai perceber uma coisa. Nós estamos vivendo um tempo onde existem várias possibilidades de comunicação. Mas ainda assim nós estamos vivendo num tempo em que os índices de suicídio e depressão estão lá no alto. Ao mesmo tempo que a gente se comunica do jeito que a gente quiser, com quem a gente quiser, na hora que a gente quer, a gente vive num mundo onde a gente se sente sozinho. Como que a gente harmoniza essas duas realidades? O que está acontecendo? O que está acontecendo? A explicação que eu tenho para isso é que naquele tempo, essa não seria uma questão. Por que não? Porque naquele tempo não tinha Facebook? Não. Mas é que como que a igreja de Atos, por exemplo, vivia? Vocês lembram? Atos 2, 42, 47, que é o texto assim, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, perseveravam unânimes no templo, cada um repartia aquilo. Ou seja, as pessoas estavam o tempo todo juntas. Então é claro que naquele tempo, se eu ia saber que um irmão meu ia se escandalizar comigo, porque eu estava convivendo com ele. O grande problema do nosso tempo, meus irmãos, é que muito embora existam várias possibilidades de comunicação, você reparou que eu e você não queremos muito isso para a nossa vida? A gente quer ter a nossa casa, o nosso cantinho, o nosso meio de vida, e a gente quer viver independente. A gente quer o seguinte, curta lá minhas fotos, mas não queira conversar comigo, porque não é isso que eu estou procurando. Temos 800, 900, 1.000, 5.000 amigos no Facebook, mas isso é um número. Isso é apenas um número. Então, a igreja de Cristo em comunhão vai viver esse tipo de problema. Agora, você já reparou que, você que eu digo não você especificamente, porque perguntou, mas nós aqui, vocês já repararam, meus irmãos, que nós não convivemos? A gente não sabe. E aí nós temos que nos perguntar o porquê disso. E a primeira explicação que a gente acha é assim, é uma correria, né? Nós estamos vivendo uma correria, uma correria. E de fato, irmãos, eu corro, você corre, todo mundo corre.
Agora, tem aspectos dessa correria que são muito interessantes. Se na sua correria você estiver passando por um problema financeiro grave, em que você, por exemplo, se você tem um negócio, você está a ponto de repensar se você vai fechar, não vai fechar, ou você está com crise familiar lá, você reparou que você guarda essa crise? Você reparou que você sofre sozinho? Irmãos, olha, a nossa igreja, usando o nosso exemplo aqui, se você pegar o boletim da igreja, você vai ver lá todos os telefones de todos os oficiais, do pastor aos diáconos e todo mundo. Se você pegar o aplicativo, se você já fez o seu cadastro, você vai poder acessar lá o nosso hall de membros, que vai ter endereço, vai ter telefone de todo mundo. Inclusive lembrete de aniversário. Mas, irmãos, isso é suficiente? O que falta para a gente viver essa comunhão que vai permitir com que eu saiba o que o meu irmão pensa de mim? O que falta? O que falta? Você sabe o que falta? Na minha visão, falta o seguinte: interesse. Falta, assim, querer saber o que o meu irmão pensa. Eu querer saber o que o meu irmão está passando. Irmãos, aqui a gente acabou criando um sistema de ser igreja. E aqui, obviamente, eu vou deixar isso registrado para todo mundo ouvir. Todo mundo aqui sabe daquele negócio dos pequenos grupos, né? Esse dia eu estava lendo um currículo de um pastor presbiteriano lá no site da IPB mesmo, que lá tem alguns currículos de pastor sem campo e tal. E aí comecei a ler lá, porque tinha um amigo meu que mandou, daí eu comecei a ver os outros currículos. Aí tinha um currículo de um cara que estava falando assim, que ele é muito defensor da ideia de grupos familiares, porque os grupos familiares são a melhor expressão de convivência, como Jesus fazia com seus discípulos e como está lá em Atos dos Apóstolos. Ou seja, o grupo familiar é a melhor maneira de viver o que a igreja de Atos vivia. Eu discordo. Mas eu discordo assim, enormemente. E por que eu discordo disso? Porque o grupo familiar, meus irmãos, é uma programação da igreja. O grupo familiar é assim, é na terça, é na quinta, a gente se divide e cada um vai ter o seu grupo e nós vamos receber. Agora, isso vai garantir a você conhecimento de todos os outros? Ora, claro que não. O que vai fazer com que a gente viva o que Jesus quer que nós vivamos, meus irmãos, é exatamente os efeitos do poder do Espírito Santo dentro de nós. Nós não vivemos sozinhos. Quando você estiver cheio do Espírito, sabe o que você vai se tornar? Você vai se tornar uma pessoa que se sujeita no temor de Cristo uns aos outros. É isso que o apóstolo disse. Eu não acredito que um método, e aqui eu disse que ia estar gravado, né? Até vou me explicar. Não é que eu estou criticando o grupo familiar no sentido de, eu sou contra. Porque às vezes tudo que o pastor ou o líder fala pode ser mal interpretado com muita facilidade, né? Não é que eu sou contra grupo familiar, eu gosto da ideia, acho legal. Mas tem um detalhe, nós estamos criando mais uma programação. Para mim, a opinião é a seguinte: se não existisse o grupo familiar, você estaria interessado em visitar o seu irmão? Porque a gente faz o grupo familiar pensando nisso, né? Porque daí os irmãos podem se conhecer, podem conviver, podem. Mas o problema é o seguinte: se não existir o grupo familiar, a igreja não vai conviver. Nós vamos ficar lá, cada um no nosso canto, nós vamos ficar lá intocados nas nossas casas e ainda querendo que todo mundo saiba o que nós estamos passando. É fácil, é só você falar assim, por exemplo, pastor, presbítero, diácono, irmão, não tem como você orar por mim aqui mesmo no telefone, eu estou precisando, Não tem isso, né, gente? Não existe isso. E por não existir isso, nós vamos nos pegar exatamente no que a Regiane colocou. Como é que eu vou saber o que o meu irmão pensa? Naquele tempo isso não era uma questão. Isso porque naquele tempo a comunicação era totalmente escassa. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha internet. E se você pudesse viajar no tempo, com o seu celular filmando as coisas daquele tempo, todo mundo ia olhar para você, que negócio estranho esse negócio que você está segurando aí, celular? O que é isso? Celular? Internet? Mas, meus irmãos, naquele tempo se vivia a plenitude do Espírito. Então, o que eu acredito? Eu acredito que hoje nós podemos viver o que Atos vivia? Podemos. Existe um debate histórico já na história da igreja. Se o livro de Atos é apenas uma narrativa do que era, ou se é algo que nós podemos ler e pensar assim, nós podemos viver isso hoje? Podemos. Eu sou partidário dessa opinião.
Nós hoje podemos viver o que Atos vivia? Podemos, porque o Espírito Santo lá é o mesmo Espírito Santo aqui. O grande problema é, se você quiser saber o que o seu irmão pensa a seu respeito, você vai passar por alguns desconfortos. Tenho certeza disso. Porque daí a gente aproveita a conversa e fala assim, viu? Aproveitando o que você está falando aí, eu queria falar uma coisa sobre o seu comportamento. O meu comportamento? Eu queria que você ouvisse algumas coisas e tal. Percebe? Agora, num contexto, meus irmãos, onde existe amor, existe verdade. Existe comunhão na verdade. Então, o que nos leva a estarmos unidos é a busca pela verdade. Você e eu precisamos atingir um nível onde, quando alguém te aborda, exortando você biblicamente, você precisa aceitar isso, porque a Bíblia é a verdade. O que o apóstolo Paulo está defendendo aqui não é um negócio do tipo assim, eu me escandalizo porque você... gratuito. A questão não é essa. A questão que o apóstolo Paulo está defendendo é assim. Nós temos uma igreja que está crescendo em santidade e que, em nome da santidade, algumas pessoas não querem comer enquanto outras comem. Como é que nós vamos lidar com isso? Nós vamos lidar com isso buscando unir os nossos pensamentos. Você não come porque você quer servir ao Senhor. Eu como e eu quero servir ao Senhor. Então o que nós vamos fazer? Vamos servir ao Senhor juntos. Vamos buscar a verdade, vamos buscar a santidade juntos. Agora, esse é o problema, meus irmãos. Traga isso para o século 21. E você vai perceber que no nosso tempo, eu não estou dizendo que o nosso tempo é diferente dos outros, tal, mas o que aconteceu no nosso tempo é que nós estamos vivendo, por estarmos próximos da volta de Cristo, um momento na igreja onde reina a independência. Eu não quero saber o que você pensa de mim, porque se eu souber, eu vou ter que mudar algumas coisas da minha vida. E eu não estou interessado nisso. Então vamos seguir a vida cada um de nós aqui, cada um no seu cantinho e tal, e vamos todo mundo doar a cesta básica, que é mais fácil. Não, irmãos, lembra o que Paulo disse para Timóteo? Que uma das marcas da proximidade da volta de Cristo é o amor se esfriando? É o que nós estamos vivendo. Por um lado isso é bom porque Cristo está voltando, mas por outro lado é algo que nós temos que identificar para que nós possamos vivenciar corretamente os princípios. Então esse é o problema. Naquele tempo não tinha comunicação como nós temos hoje, todo mundo sabia o que todo mundo fazia. Hoje nós temos comunicação, mas ninguém sabe nada de ninguém. Ninguém sabe nada de ninguém. Tem alguma coisa errada, não tem? E o problema, na minha visão, como diz o apóstolo Paulo, estou persuadido no Senhor Jesus de que o nosso problema é espiritual. É espiritual. E é por isso que nós temos, e vamos pregar, meus irmãos, muito sobre isso. Tá? Hoje à noite eu vou inaugurar uma série nova. Eu andei pensando muito nisso. O que a igreja tem que fazer para ela crescer? Daqui até o momento em que Deus colocar no meu coração outra coisa, é isso que nós vamos falar no domingo à noite. O que nós podemos fazer para a igreja crescer? E preparem-se, porque nós vamos abordar muito esses temas aqui. Tá? Então, por força do tempo, eu vou ter que parar.